Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, são 6h45 da manhã de sábado e eu já estou fazendo meu planejamento de domingo. Hoje sim é um legítimo bom dia mercado, né? Nesse domingo nós temos eleições no Brasil, né? Conclusão das eleições do segundo turno em algumas cidades, então não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. A rodada cheia no sábado, hoje que eu estou gravando, e também 2 jogos para complemento na segunda-feira. Então o nosso foco vai ser no cenário europeu e temos bons jogos no cenário europeu. Temos disputa de liderança aqui na Premier League, liderança não, né? Aproximação, né? Porque o Liverpool nesse momento é líder, mas o City joga já muito provavelmente. O time do City deve assumir a liderança provisória do Liverpool, vencendo o Southampton. Acredito que vai ser muito difícil acontecer um vacilo do City. E aí o que pode acontecer é ou o Arsenal encosta nos 2 primeiros, ou o Liverpool se distancia ainda mais junto com o City e deixa o Arsenal um pouco mais para trás, tá? Além disso, na Premier League tem o Tottenham, tem o Chelsea. Na Itália nós temos bons confrontos também, principalmente Inter e Juventus. Tem Fiorentina e Roma, Lazio e Genoa. Na Alemanha, o Bayern de Munique enfrenta o Bochum, né? Uma risga de torcidas ali recente, que a gente vai comentar sobre isso também. Dá para tirar uma boa informação. E também o PSG enfrentando o Marseille, né? Praticamente as 2 equipes disputando o título aí, provavelmente até o final. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 27 de outubro. Bom, vamos seguir a nossa ordem aqui de jogos. São 8 partidas que eu quero comentar no dia de hoje. Como não temos Campeonato Brasileiro, a parte da tarde vai ficar ali por volta das 19 horas, né? Já vazio, então não tem praticamente nada para se fazer, pelo menos de grandes partidas nesse momento. E aí já um descanso mais cedo do domingo, né? Então a gente começa às 11 com um período bem grande de jogos. Dá para começar mais cedo? Dá. Tem Bundesliga 2 aqui começando 9h30 da manhã. Eu te aconselho, se você gosta de trabalhar gols, fortemente trabalhar a segunda divisão da Alemanha. Dá para também fazer alguma coisa na Itália mais cedo. Tem o Braga também ali no período depois do almoço. Tem alguma coisa na La Liga mais cedo, mas eu vou começar especificamente nesse jogo do Chelsea com o Newcastle. O Chelsea que vem de vitória na Conference League, uma goleada para cima do Panathinaikos já esperada por 4-1 e na Premier League vem de derrota por 2-1 fora de casa para a equipe do Liverpool. O Newcastle vem de derrota para o Brighton, dentro de casa na Premier League, e antes disso estava um tempinho, né, sem perder. Vou utilizar aqui o PDF de apoio para a gente dar um panorama de como é que está a situação. Tá bem parecida, né, as 2 equipes, 2 empates para cada lado, uma vitória e uma derrota. Diferença aqui são só as ordens, né, o Newcastle não saiu na frente em nenhum jogo fora de casa, o Chelsea saiu na frente em apenas 1, o time do Chelsea sofreu em todos os jogos que disputou em casa, e o Newcastle só não sofreu em 1. Então, 2 equipes com uma certa fragilidade defensiva e com um ataque ainda por melhorar, vamos dizer assim, né? O Chelsea tem um aproveitamento um pouco melhor em relação ao Newcastle de finalizações. Primeiro tempo do Chelsea é superior, talvez aqui a gente consiga encontrar alguma oportunidade. No segundo tempo o Newcastle é superior e aqui também a gente pode ter alguma oportunidade. Primeiro, para mim é um jogo para correção de preço, tá bom? E também é um jogo para o favorito se complicar. Ele pode se complicar, não necessariamente ele vai. Essa cotação de 1,73 realmente é uma cotação um pouco mais elevada para o Chelsea jogando em casa, visto que a gente tem observado um Chelsea bem mais organizado na parte de treinamento, né? Depois que o novo treinador do Chelsea assumiu, eu gostei muito de ver o que o Chelsea tem produzido na parte ofensiva, mas ainda tem que melhorar um pouco o seu desempenho dentro de casa. Por isso que eu acredito que o Newcastle tem a capacidade de complicar um pouquinho mais a vida do Chelsea. Talvez forçando o Chelsea a marcar gol só no segundo tempo, ou talvez saindo na frente, forçando o Chelsea a ter que tentar virar o jogo, ou quem sabe até segurando o empate, vencendo o Chelsea. E quando a gente marca essa opção de favorito que pode se complicar, obviamente a gente não está afirmando que a equipe não vai vencer, simplesmente para você tomar um pouco de cuidado, tentar pegar talvez uma cotação um pouco mais elevada. Mas para você que é um trader, é um jogo para se trabalhar ao vivo. O Chelsea pode não entregar no início que o mercado espera e essa cotação do Chelsea pode vir a corrigir. Nos últimos jogos entre eles, o Chelsea sofreu gol nas últimas 6 partidas e o Newcastle sofreu nas últimas 5, ok? Então nós temos aqui já uma situação, uma rivalidade que entrega gols. O menos de 2,5 aconteceu em 5 de 7. Ambas marcaram nas últimas 5 e a gente consegue ver os últimos confrontos aqui, ó. 3-2, 5-3, 4-1, 1-1, 1-1, 1-0, 1-0, 3-0. Vinha sendo um confronto muito mais under, com ambas marcam.
agora já vencendo o confronto mais over. Foi over na Premier League, temporada 23-24, 4-1 Newcastle. Foi over na Copa da Liga Inglesa, temporada 23-24, 5-3 Chelsea. E foi over na temporada agora, 23-24, jogo da volta, 3-2 Chelsea. Então é um jogo que a gente pode criar sim, talvez uma expectativa, um 2,5, só que o 2,5 tá com uma cotação ruim. Vamos levar isso para ao vivo, tá? Dá para pensar no ambas marcam? Dá. O Chelsea sofreu em todos os jogos dentro de casa até o momento, como a gente viu aqui no PDF de apoio, tá bom? Próximo jogo que eu quero dar uma olhada também é às 11 horas, também é na Premier League, o jogo do Tottenham com o Crystal Palace. O Palace ele tem essa fama de complicar a vida dos maiores, mas a fase do Palace é ruim. O Palace ainda não venceu nenhuma partida dentro de casa, o Tottenham venceu uma fora. O time do Palace não saiu na frente em nenhum jogo em casa, falhou em marcar em 3 dos 4 jogos que disputou e só não sofreu gol em 1 dos 4 que disputou. O Tottenham já sai bem mais na frente do placar, porém só venceu um jogo. Que informação que isso quer passar pra gente? Uma informação de um Tottenham que tem problemas defensivos e de manutenção de vantagem. Um time que sai na frente em 3 dos 4 jogos que ele disputou e só venceu um, alguma coisa está acontecendo. Então é um Tottenham que não deixou de marcar em nenhum jogo, mas só ficou um jogo, sem sofrer gol, tá? Então é uma defesa que precisa também melhorar. O aproveitamento do Tottenham é muito melhor. O primeiro tempo do Tottenham é melhor que o Crystal Palace, o segundo tempo já é bem parelho. Então, o primeiro tempo pode entregar pra gente uma boa correção de preço. Caso o Tottenham entregue Caso o Tottenham consiga exercer uma superioridade, a cotação do Crystal Palace pode subir, principalmente por não ser um bom primeiro tempo do Crystal Palace. E aí você pode ter uma boa correção de preço por aqui, tá? No confronto entre eles, o Tottenham venceu os últimos 5 consecutivos. 3-1, 2-1, 1-0, 4-0, 3-0. 2, 3, 4, 5, exatamente. E somente em 21, temporada 21-22, o Crystal Palace venceu em casa por 3-0. Então, as duas últimas vezes que o Tottenham visitou o Crystal Palace, ele meteu 4-0 e venceu por 2-1. O Crystal Palace sofreu nesses últimos 5, obviamente. O mais de 2,5 aconteceu em 6 de 7, então é um jogo que tem uma pegada também para pelo menos 2 gols. E o Tottenham saiu na frente em 80% das últimas 10 partidas. É uma iniciativa muito grande da equipe dos Spurs. Tá bom? Então dá para ficar de olho nisso. O ambas marcam não é tão frequente. Dá para perceber que ele aconteceu aqui 3, 4, 5 vezes de 10. Não é assim aquela coisa toda e a cotação nem tá tão boa assim. Então deixa pro live se você tiver a intenção de trabalhar isso daqui. Beleza? Outro jogo às 11. Outro time inglês, talvez esse aí o que eu menos tenho vontade de trabalhar nessas temporadas. O United enfrenta o West Ham. Porém, se a gente for falar de fase ruim, a gente também tem que colocar o West Ham no bolo. O West Ham conseguiu sua primeira vitória em casa agora, depois de 3 cacetes. É claro, o time do West Ham não escolheu a tabela. E a tabela do West Ham não foi boa, né? Dentro de casa, o West Ham jogou contra o Aston Villa na estreia, perdeu. Jogou contra o City, perdeu. E jogou contra o Chelsea. Também perdeu. Ele foi vencer o Ipswich agora, o 4-1, tá? Então, não escolhe o adversário. Se você colocar salteado também, City, Chelsea e Aston Villa ao longo da competição, muito provavelmente ele perderia esses 3 jogos, ou no máximo empataria um jogo, né? Então, a única diferença foi que foi em sequência, e aí dá a impressão de que o time é horrível, descartável. Não é um West Ham descartável. Tá? Time horrível aqui, talvez só tenha um, que é o United. Eu não confio, mas, enfim. A diretoria do United segue com o Ten Hag, a gente segue vendo o United estranho. O time do West Ham, por conta de ter enfrentado aqueles grandes clubes que eu comentei agora há pouco, tem uma média defensiva horrorosa. Mas, de novo, não vou julgar pelo adversário enfrentado. O United também enfrentou equipes fortes dentro de casa até. Acho que foi o Liverpool, né? E tomou cacete também, dentro do Old Trafford. Pegou o Liverpool aqui embaixo, ó. Quer ver? Pegou o Tottenham, perdeu por 3-0. E teve um jogo contra o Liverpool recentemente também, que ele também perdeu. Então, assim, não dá pra criticar o West Ham sem olhar também pro lado do United, né? E olha como os números podem ser mentirosos, né? Não tô dizendo aqui que o United, ele não presta pra nada, mas olha como pode ser mentiroso somente os números em poucas rodadas. Você olha pro West Ham, ele sofreu 9 gols em 4 jogos, uma média de 2,25. E você olha pro United, ele sofreu 2 gols em 4 jogos, uma média de 0,5. Se você observar só os números, você acredita que o United é superior pra caramba ao West Ham. E a gente sabe que hoje o futebol apresentado pelo United não é assim lá essas coisas. Então tomar muito cuidado, porque o nível de adversário que o United pegou não foi o mesmo nível de adversário que o West Ham pegou no início, tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Outra coisa, o ataque do West Ham é um pouquinho melhor do que o United, aqui nos números. Mas o United tem de onde tirar. Ofensivamente é um time bom. O Højlund voltou a jogar.
O Rashford é bom jogador. O Zirkzee, quando tá num bom dia, consegue também criar situações de perigo. O Garnacho também é um bom jogador. Então, não é porque o número de ofensivo do United é mais baixo que o United também não presta, tá? Em aproveitamento, o West Ham é melhor. No primeiro tempo, paridade. E no segundo tempo, o time do West Ham tem um pouco mais de dificuldade na parte defensiva, né? Acaba perdendo um pouco mais dos jogos. É um jogo para correção de preço, não tem favorito definido aqui. Nos últimos jogos entre eles, menos de 2,5 gols nos últimos 5 de 7. 3-0, 2-0, 1-0, 3-1, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. Não é um jogo extremamente aberto, não é um jogo com frequência de ambas marcas. Mas olha que interessante, a partir de 2022, o mandante levou sempre a melhor. 3 vitórias do United, 2 vitórias do West Ham e mais uma vitória do United. Das últimas vezes que o United visitou o West Ham, 2-0 West Ham, 1-0 West Ham e 2-1 United. Então, vitórias por diferenças praticamente mínimas, mesmo quando é o United que vence, ou seja, expectativa de handicaps, com longos gols aqui, talvez não seja legal. O ambas marcam é menos frequente, o over 2,5 é menos frequente. Então, é um jogo para se criar menos expectativa e trabalhar ao vivo. Theo, estou trabalhando ao vivo e encontrei uma boa oportunidade no over 2,5. Ok? Se você encontrou a boa oportunidade, aproveita. A cotação do pré-live não é boa num jogo que não costuma entregar, tá? Mas, como a gente já viu que o West Ham tem a necessidade de melhorar o seu desempenho em casa, dá para pensar, se o West Ham estiver vencendo por 2 gols de diferença, o United está se expondo, dá para pensar numa situação de buscar mais um gol. Agora, no pré-live, eu não vou te indicar mercado de gols aqui. O último jogo do United que eu vi fora de casa foi contra o Aston Villa, antes de pegar o Fenerbahçe. Foi um jogo horroroso, foi 0-0, tá? Então, no United eu prefiro criar menos expectativa e ser surpreendido do que criar expectativa e depois ficar decepcionado, né? O famoso expectativa é a grande mãe da merda, né? Como a gente fala. Próximo jogo, 11h30 da manhã. Vamos passar na Alemanha antes de voltar para a Premier League para falar de Bayern de Munique e Bochum, jogo de um favorito extremo aqui, onde a gente não tem muito para onde correr, né? Esse é um jogo para back favorito. O Bayern de Munique vem de derrota na Liga dos Campeões para o Barcelona. Isso vai exigir, claro, uma atenção maior dos jogadores, vai rolar uma pequena cobrança, né? O Bayern vem muito bem no campeonato alemão, com 3 vitórias e um empate, empatou com o Frankfurt, né? Jogando fora de casa. 100% das vezes o Bayern de Munique foi o primeiro a marcar, não falhou em marcar em nenhum jogo e em apenas um desses jogos ele não sofreu. Uma média, escuta essa média aí, uma média de 4,25 gols marcados por partida fora de casa. A média total do Bayern é 5,75. Então eu acho que falar de gols aqui é chover no molhado, tá? E aí tem uma risga com o Bochum, que está numa fase horrorosa, que é o seguinte. Em confrontos recentes, vou primeiro listar esse aqui, foi quando o Bochum venceu o Bayern de Munique por 4-2. Nesse confronto, o Bochum, ele sacaneou, a torcida do Bochum sacaneou muito o Bayern, tá? Quando vencia, acho que se eu não me engano, o Bochum chegou a fazer 4 gols no primeiro tempo e depois o Bayern de Munique conseguiu recuperar um pouquinho. Mas depois desse jogo, o Bayern, a torcida do Bayern, o Bayern não, né? Mas a torcida do Bayern acabou criando uma risga, né? Da torcida do Bochum. E aí no jogo da volta, o Bayern de Munique meteu 7 no Bochum. E aí no outro jogo, ainda naquele ano, o Bayern de Munique meteu 7 no Bochum. Já tinha metido 7 antes, né? Mas não tinha rolado essa parada ainda. E aí depois, quando eles se enfrentam, geralmente é um jogo com uma tendência muito grande para gols. Dá para ver de novo que rolou um 7-0 aqui em 2023. No início desse ano, o Bochum venceu por 3-2. Então, é sempre aquela coisa, o Bochum tentando complicar a vida do Bayern, a torcida provocando, e o Bayern de Munique, óbvio que tem um tamanho gigantesco, quando tem a oportunidade de massacrar o Bochum também o faz, tá? Aí você olha para Harry Kane, para Olise, para Musiala, para Sané, e se eles estiverem encaixados no dia, é muito provável, principalmente nessa fase do Bochum, que o Bochum possa se complicar, tá? Então acho que um jogo para 2,5 aqui é chover no molhado. Essa cotação não vale a pena ser observado. Para mim, se você é um trader, é um jogo para você trabalhar no back Bayern de Munique. Se você é um punter, sinceramente, eu procuraria ou o mercado de gols ou um handicap asiático, com o Bayern podendo vencer por 2 gols de diferença ou mais. Porém, já aconteceu do Bayern perder para o Bochum em 2 situações recentes, em 2022 e em 2024. Então, quando for precificar, também não estica muito a corda e, claro, tenta pegar uma cotação mais elevada para valer a pena no longo prazo, tá? Fechou? Eu, como um punter, não trabalharia essa cotação de 1,14 em nenhuma hipótese, nem de maneira recreativa, nem de maneira profissional, tá? Se você é um trader, sim. Aí dá para você aproveitar acompanhando essa superioridade do Bayern, provável superioridade durante a partida. Voltando para a Premier League, Arsenal e Liverpool é mais um jogo parelho. Então,
por si só aqui a gente já vem para correção de preço. Theo, o que é isso que você fala de correção de preço que eu não entendo? Isso aqui é direcionado para o trade. Se você não é trade, não tem necessidade teoricamente de você aprender a fundo, mas se você quiser saber um pouco mais, basicamente as duas equipes começam com uma determinada cotação. Isso reflete uma expectativa do mercado. Quando o jogo começa, as equipes desempenham seu futebol e entregam ou não aquela expectativa que o mercado tinha. Se a expectativa for muito abaixo do que o mercado, se a entrega for muito abaixo do que o mercado tinha de expectativa, a probabilidade de vitória daquela equipe tem que diminuir. E se ela diminuir, a cotação sobe, é inversamente proporcional. Se a entrega de superioridade for maior do que a expectativa do mercado, quer dizer que a probabilidade de vitória daquela equipe tem que aumentar. Se ela aumenta, a cotação desce, é inversamente proporcional. Então, isso é uma correção de preço, isso geralmente acontece dentro dos primeiros minutos de jogo. E se você é um trader que trabalha correção de preço, você vai poder aproveitar provavelmente nesse jogo, porque deve ser um jogo de troca de superioridade, né? Como a gente costuma dizer, um pouquinho de superioridade de um lado, passa uns minutos ou alguns minutos, troca de novo, e aí você pode ter essa opção de trabalhar essas correções, tá? Dá para perceber que não é um confronto parelho só nas cotações, mas também no desempenho, né? O Arsenal não perdeu ainda dentro de casa, um empate, 3 vitórias, saiu na frente em quase todos os jogos que disputou, não falhou em marcar nenhum jogo e sofreu gol em 3 dos 4 jogos que disputou. O Liverpool venceu os 4 fora, saiu na frente em 100% dos jogos, não falhou em marcar e só tomou gol em uma das 4 partidas que disputou. O aproveitamento do Liverpool, obviamente, é um pouco melhor, porém o primeiro tempo é idêntico e o segundo tempo do Liverpool é um pouco melhor em relação à defesa, mas o Arsenal entrega mais em relação a gols marcados. Então é um jogo extremamente não dá para se abraçar, na minha opinião, em uma das duas equipes e tentar buscar um fundamento para isso. Tá muito difícil. Mas, vamos lá, ó. O Arsenal, no confronto direto, sofreu gol nas últimas 8 partidas consecutivas para o Liverpool. E o ambas marcam aconteceu em 5 de 6. Então, nos últimos jogos, vamos lá. 2-1, 3-1, 2-0. 1-1, 2-2, 3-2, 2-0, 2-0, 0-0. Então, nas últimas 6 partidas, o ambas marcam aconteceu 5 vezes. Vem sendo frequente. Quando o Liverpool visitou o Arsenal recentemente, ó, 2-0 Liverpool na Copa da Liga Inglesa, 2-0 Liverpool na Premier League, isso em 2022, 3-2 para o Arsenal ainda na Premier League de 2022, na verdade já era 22-23, depois 2-0 Liverpool, 3-1 Arsenal. Então não é uma hegemonia do Liverpool fora de casa, não é também um domínio do Arsenal dentro de casa, é um jogo muito parelho em relação também a resultados, tá? Além disso, o que a gente precisa interpretar? A questão de liderança. Sabendo que o City provavelmente, na hora que esse jogo começar, já deve ter vencido o Southampton, o City vai a 23. Então, considere aqui que o City já é líder com 23 pontos, a não ser que uma coisa muito estranha tenha acontecido. Aí você tem o Arsenal com 4 pontos de diferença para o Liverpool e vai ter o Arsenal com 6 pontos de diferença para o City. Então, o Arsenal nesse jogo ele tem que pensar na vitória para se aproximar do Liverpool por 1 ponto e não deixar o City escapar. Se o Arsenal estiver perdendo esse jogo, dá para sentir a situação de desespero que isso vai causar, de ansiedade, porque ele vai ver o Liverpool espaçando para 7 pontos e ele vai ver o City espaçando para 6. E provavelmente a gente vai ter um comportamento do Arsenal muito mais agressivo, de desespero e, óbvio, com ansiedade para tentar buscar o empate. Isso pode dar espaço justamente para o Liverpool, que tem um contra-ataque letal, né? O aproveitamento do Liverpool é muito bom. Então, o Liverpool na frente me dá uma sensação de um jogo para mais gols, tá? O Arsenal na frente me passa aquela situação, olha, consegui o meu objetivo agora, o Liverpool está mais próximo, o City mesmo tendo vencido não escapou, eu preciso manter esse resultado. O Arsenal é muito forte pelo alto, o Liverpool também, mas o Arsenal tem marcado muitos gols pelo alto. E a gente pode ter um Arsenal tentando talvez até a manutenção da vantagem. Mas é claro que o Liverpool vai para cima e vai ceder espaço, tá? Porém, o desespero maior no que eu tô entendendo aqui vai ser do Arsenal atrás do placar. Então, o Liverpool na frente do placar é um potencial bem interessante da gente pensar nesse cenário de 2,5 gols, que tá pagando no pré-live até bem, 1,91. Tá? Eu não duvido, particularmente falando, desse ambas marcam, mas com essa cotação eu não pego. Se for para pegar, que eu acho que é provável, uma cotação acima de 2 seria mais interessante, tá? De novo, o Arsenal atrás do placar me passa uma sensação de desespero um pouco maior, tá?
Na Itália, nós temos Inter e Juventus às 2 horas da tarde. Aqui um jogo era para ser isolado no horário, né? Mas vai começar no meio do Arsenal com o Liverpool. Para mim, olhando de cara, já é um favorito que pode se complicar. Óbvio que eu sempre tenho a tendência de respeitar muito os clássicos. Isso aqui é um grande clássico. A Inter é sim candidato ao título junto com a Juventus em relação ao Napoli. Candidato a mais um título, a Inter no caso. Mas pega um adversário, óbvio, competente. A defesa da Juventus sofreu apenas 1 gol em 8 jogos. E pega uma Inter que tem um dos melhores ataques da competição, fica atrás da Atalanta nesse momento, mas tem uma defesa mais vazada. Então, na minha opinião, o fato da Juventus ser mais defensiva, ser mais organizada com o Thiago Motta, faz com que a Inter possa ter um pouco mais de trabalho e, para mim, o clássico eleva essa situação e nivela qualquer tipo de dúvida que você tenha, né? A Inter vem sendo campeã, mas a Juventus trocou o treinador e é clássico, então nivela. O ataque da Inter é melhor, beleza, mas a defesa da Juventus é a melhor do campeonato. Então, e clássico, nivela. Então, para mim, é um jogo também pra gente ficar de olho aqui numa correção de preço. No PDF de apoio, o que a gente tem de informação é uma Inter que venceu 3 das 4 partidas que disputou em casa e a Juventus só disputou 3 partidas fora de casa até o momento, não tomou nenhum gol fora, tem 6 gols marcados, saiu na frente em 67% dos jogos e falhou em marcar em apenas uma partida. Um time forte, né? O aproveitamento da Inter é ligeiramente melhor, mas a Juventus também aproveita bem as suas oportunidades. Primeiro tempo da Inter é com mais gols marcados. No segundo tempo, a Juventus tem menos gols sofridos. Sim, para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Então, se você vem muito com a ideia de trabalhar a favor da Inter, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada para valer a pena o risco. Nos últimos confrontos entre eles, a Inter venceu 1-0, empate, vitória da Inter, empate, vitória da Juventus, e aí 3 vitórias da Inter consecutivas. Dá para perceber, deixa eu só ver se tem alguma informação a mais aqui embaixo, dá para perceber que o menos de 2,5 gols é muito frequente, ó. 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0, 2-0. A Copa Itália de 2022, que proporcionou um jogo um pouco mais over. Talvez tenha até sido pênalti. Então, eu tomaria cuidado para ter expectativa de gols por aqui, tá? A Inter não perde para Juventus há 4 partidas e a Juventus sofreu gol nas últimas 4 que enfrentou. Ó, gol da Inter, gol da Inter, gol da Inter e gol da Inter. Porém, não é um confronto over, então eu fico mais num jogo ao vivo para trabalhar a correção de preço. Perfeito? Agora nós temos mais um favorito, claro, que é Benfica e Rio Ave. Você também pode explorar Braga e Farense, que vai ser mais ou menos no mesmo estilo, tá? A diferença é que o Benfica vai ter uma cotação um pouco mais baixa e o Braga vai ter uma cotação um pouco mais elevada. Aqui nós temos um Benfica que venceu as 4 partidas que fez dentro de casa no campeonato contra o Rio Ave que perdeu as 4 que fez fora de casa, né? A média de gols do Benfica é bem elevada, tá com moral na Liga dos Campeões, depois de ter goleado o Atlético de Madrid, mesmo tendo perdido para o Feyenoord, né? Continua numa boa campanha e pega um Rio Ave com uma defesa de 2,5 gols sofridos por partida. Então realmente não tem muito o que inventar por aqui. É um jogo para estar a favor do Benfica. Dá para pensar em vitória do Benfica por 2 gols de diferença pelo menos. O menos 2,25 do handicap asiático pode ser interessante. Como é um jogo que não antecede um jogo de Liga dos Campeões, muito provavelmente o Benfica vai com o time titular. E depois dessa derrota do Feyenoord, é provável que o Rio Ave aqui tenha que pagar o pato. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Benfica, vamos lá, 2-0, 3-2, 2-0, 4-1 e foi isso. O Benfica acaba se complicando quando joga fora, mas não em casa, tá? Então é bem provável que o Benfica consiga uma vitória por aqui. E pra gente finalizar, vamos falar de Ligue 1, um dos campeonatos que eu menos trabalho, principalmente por não confiar tanto no próprio PSG, que é um dos melhores times por lá. O Marselha recebe o PSG dentro de casa. É um confronto direto em relação a título, tá? Quem tem que se beneficiar com isso é o Mônaco, que pega o Nice fora de casa, mas não é um adversário fácil. Então é um confronto direto, o PSG é líder, o Marselha se vencer encosta. Marselha provavelmente deve disputar esse campeonato até o final, junto com o PSG, é um bom time. Então se aqui a gente está falando de uma briga na liderança, é um favorito que pode se complicar, correto? Claro, o PSG, ele começa a temporada campeão, como a gente fala, e o máximo que ele pode fazer é perder o título. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o PSG venceu com bastante frequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias em 10 jogos. O Marselha venceu apenas 2 das 10 e teve um empate, tá? Então é uma hegemonia, mas nesse momento é o Marselha que vem bem dentro de casa, não perdeu os primeiros jogos que fez por lá, teve 2 empates e uma vitória, o PSG jogou um jogo a mais, teve 2 empates e 2 vitórias, o ataque um pouquinho melhor, a defesa um pouco pior, o aproveitamento é muito parecido, então para mim é um jogo sim para se trabalhar ao vivo numa correção de preço. Do que dá para perceber desse confronto aqui, em histórico, o PSG ele venceu 3 partidas consecutivas, não sofreu gol nas últimas 3 e o Marselha sofreu nas últimas 6.
E o PSG marca primeiro em 5 das últimas 6, ou seja, o PSG na maioria das vezes costuma cumprir esse favoritismo, pelo menos abrindo o placar, tá? Ele não venceu as últimas 6, mas ele saiu na frente em 5 das últimas 6, ok? O PSG não perde a 3 jogos no geral, mas sofreu gol nos últimos 6 consecutivos no geral, não para o Marselha, tá? Então vem sofrendo gols o time do PSG. Em jogos do PSG, o ambas marcam aconteceu também em 90% dos últimos 6 jogos. Me parece aquele tipo de jogo que, se a gente levar em consideração somente o histórico de confronto, ignorar o momento, porque o momento agora é um PSG sem uma grande estrela, tendo que dividir protagonismo, talvez muito menos cobrado em relação a resultado, porque não dá para dizer, o elenco é milionário, mas não tem ali uma super estrela nesse momento, como já teve o Messi, como já teve o Ibrahimovic, como já teve o Cavani, como já teve o Mbappé, para dizer, olha, precisa ganhar a Champions, precisa fazer isso ou aquilo. A pressão do PSG no francês, ela é normal, já é conhecida. Mas se a gente olhar só o confronto direto, a gente vai só pensar no PSG vencendo esse jogo. E eu acredito que o Marselha tem capacidade, pelo que vem jogando, de criar essa dificuldade para a equipe do PSG. Tá bom? Outros jogos complementares que a gente pode já deixar por aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar os jogos do Frankfurt, por conta do Marmouche, que tá voando. Então eu colocaria como um jogo complementar. Heidenheim e Hoffenheim também é um bom jogo, principalmente se você pensa em trabalhar gols, porque o Hoffenheim é uma equipe extremamente agressiva. Eu vou até marcar aqui como uma opção para pelo menos 2 gols. Na segunda divisão da Alemanha, eu sempre gosto de trabalhar gols por aqui. Tivemos um 8-3 agora, né, do Nuremberg contra o Bochum. Na Itália, a Lazio dá para trabalhar. A Fiorentina e Roma é um bom jogo para complemento, para correção de preço. Monza e Venezia já é um jogo mais aleatório, porém se você é um trader iniciante, é excelente para você aprender. Na Holanda, o Feyenoord vem de bom resultado na Champions. Pega o Trash, também pode ser um jogo bom. O Ajax entra em campo. Vamos marcando junto aqui, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo. O Braga é um bom time para ficar de olho no back favorito. O time do Vitória, você vai falar do Braga, também temos que falar do Vitória. Joga contra o Estrela da Amadora. Na Escócia, o Rangers entra em campo e o Celtic também. Também são 2 jogos complementares interessantes. Você pode inserir na sua grade de trabalho. Na La Liga, tem Atlético de Madrid e Betis. Clássico interessante. A Real Sociedad pega o Sassuolo. Valência e Getafe. Também é um jogo para correção de preço. O Celta Vigo não dá para deixar de fora também, né? Se você quer um jogo de um time agressivo, que mesmo perdendo vai para cima, é bom. Na Turquia, o Fenerbahçe do Mourinho, favorito aqui. Também é um jogo de complemento, vem de empate na Europa League contra o United, né? Se não me falha a memória. Eu acho que é isso, de jogos complementares. O time do River Plate, de fato, acordei hoje e fui ver, foi muito tarde o jogo, se complicou contra o Defensa, né? A dupla chance do Defensa para mim tinha valor, porque o River foi com um time completamente reserva, misto, né? Por foco no jogo do Galo. E é isso, meus amigos. Na França eu não marquei muita coisa porque eu desconheço muitos times, mas fica aberto o espaço aqui embaixo para você me dar outras dicas de jogos complementares, complementar as informações que eu comentei aqui hoje e, obviamente, me corrigir alguma cagada que eu possa ter falado, tá bom? Vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo, o link da minha parceira Betfair também aqui embaixo, o link do meu curso, que também está disponível no YouTube. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide do seu capital. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.